Seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu estou gravando a resenha do livro Mindset da PhD psicóloga Carol Dweck. E nesse vídeo eu vou aprofundar um pouco mais sobre a diferença dos dois mindsets, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu começo esse vídeo perguntando para você: você tem necessidade de provar que é inteligente e talentoso o tempo todo? Você já se sentiu rotulado em alguma situação que aconteceu na sua vida onde você se frustrou ou fracassou? Se isso já aconteceu com você, no final desse vídeo eu vou te ensinar uma técnica que ela ensina aqui para superar essas adversidades. Em um dos mundos, o fracasso está em encontrar a adversidade. Uma nota baixa, por exemplo, numa prova, perder um torneio, a ser demitido de um trabalho, ser rejeitado em um relacionamento. Isso quer dizer que você não é inteligente nem talentoso. É assim que uma pessoa de mindset fixo pensa quando acontece algo de errado. Isso para ela significa não crescer. Fracassar para ela significa não crescer. Agora eu te pergunto uma coisa: os bebês, eles conquistam todos os dias novas aptidões e eles nunca acham difícil. Apenas eles vão se esforçando para conseguir alguma coisa a mais, aprender alguma coisa nova. Os bebês, eles não se preocupam em errar, em ser humilhados, em ser rejeitados. Eles simplesmente vão caminhando, vão caindo, vão se levantando e vão seguindo adiante. E por que será que a gente não faz isso quando viramos adultos? O mindset fixo, ele coloca o medo do fracasso, ele instala o medo do fracasso na nossa mente. E isso nos faz evitar desafios, porque vai que eu aceito o desafio e fracasso. O mindset. O que é o mindset, né? Mindset nada mais é do que uma crença que nós temos dentro da nossa mente. Isso me faz lembrar uma frase do T. Harv Eker, que é o autor dos Segredos da Mente Milionária, que ele fala o seguinte: se você estiver disposto a fazer o que é fácil, só fazer o que é fácil, a vida será difícil. Mas se você estiver realmente disposto a fazer o que é difícil, a vida será mais fácil. E as pessoas de mindset de crescimento, elas se esforçam tanto que elas conseguem até realizar coisas que pareciam impossíveis. E as pessoas de mindset de crescimento, elas prosperam quando elas vão além dos seus limites. Se as coisas não forem desafiadoras para elas acabam perdendo o interesse. A autora dá o exemplo do Michael Jordan aqui, que o Michael Jordan tem um mindset de crescimento voltado à excelência. E as pessoas elogiavam ele e cultuavam ele, colocavam ele até como um deus do basquete. Mas ele falava o seguinte para o repórter: eu sou um ser humano comum. A única diferença é que eu me esforço mais do que os outros, porque eu não tenho nenhum talento. Por isso que eu tenho que me esforçar. Essa é a minha capacidade, esse é o meu dom, o esforço, o treinamento. E qual que é o significado do fracasso para você? Eu te pergunto. O fracasso pode ser uma experiência penosa ou ele pode ser um degrau para o seu aprendizado. Dependendo da maneira que você olhar para o fracasso, ele define qual é o seu tipo de mindset. Se você olha o fracasso como algo penoso, doloroso, e você se sente burro, humilhado, se sente mal com aquilo e tem vontade de evitar aquilo, então você tem um mindset fixo. Agora, se você olha o fracasso como algo desagradável, tudo bem, mas eu cresci, eu aprendi com esse fracasso, como eu posso melhorar e da próxima vez obter sucesso? Aí sim você está usando o mindset de crescimento. E a pessoa que ela é movida por desafio, ela pensa assim: é muito mais difícil do que eu imaginava fazer isso, mas eu vou fazer porque eu quero, eu escolhi fazer isso, e por conta disso, porque eu não estou conseguindo, eu vou me esforçar ainda mais, porque eu decidi fazer isso. E agora a pergunta que eu te faço é: você se sente inteligente quando é perfeito ou quando você está aprendendo algo novo, por exemplo? Isso vai falar muito sobre você, sobre qual mindset prevalece na sua vida. Ela fala o seguinte: eu, como psicóloga, fiz uma pesquisa em pessoas com depressão, e a nossa pesquisa mostrou que aquelas pessoas que têm mindset fixo têm mais depressão do que as que têm mindset de crescimento. Pessoas de mindset fixo,
elas faltam mais à aula quando estão depressivas, elas deixam de fazer o trabalho, elas começam a se alimentar mal, elas deixam de cuidar de si mesmas. E as pessoas de mindset de crescimento, quando elas passam por situações de depressão não profunda nesse caso que ela está estudando, elas continuam cuidando de si mesma, continuam frequentando as aulas, continuam trabalhando, continuam fazendo aquilo que tem que ser feito. E quanto mais deprimida, olha isso, quanto mais deprimida ela se sente, mais ela se esforça. E mais resultado ela busca. E mais ela cuida da sua vida. E quanto pior ela se sente, mais determinada ela se torna. Eu vejo muito isso em algumas situações da minha vida que aconteceu. E depois daquela situação, eu virei uma chave e falei assim, não, eu vou sair daqui, eu vou me esforçar mais, eu vou conseguir virar essa chave. Existe algo no seu passado que te rotulou? Por exemplo, perdedor, fracassado, divorciado, falido, não sei. Se existe alguma coisa, alguma emoção negativa que tá acompanhando você até hoje, então faça esse seguinte exercício que ela ensinou no livro. Examine honestamente essa emoção. Algo que aconteceu na sua vida, mas entenda o seguinte, aquela situação não te define. A sua inteligência ou a sua personalidade, elas são muito maiores que isso. Não é uma situação isolada que define o tipo de pessoa que você vai ser. E agora, pega essa experiência negativa, essa situação, esse rótulo e pense no seguinte: o que eu posso aprender com essa experiência? O que eu aprendi com aquilo e o que eu me tornei depois dessa experiência? Como eu posso utilizar isso para me aperfeiçoar e melhorar ainda mais a minha vida? E leve isso com você. Pega essas ideias no lugar de pegar os rótulos, de pegar essas coisas negativas, essas emoções negativas que estão te detonando, que estão sugando a sua energia. E em vez de você se sentir assim, você tem que adotar o mindset de crescimento nesse momento e se perguntar qual aprendizado isso me trouxe. Então eu termino esse vídeo perguntando para você qual aprendizado essa situação te trouxe. Se você quiser, comenta aqui para mim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!